E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma vez a gente está aqui para gravar mais um episódio do podcast da Garagem. Hoje recebendo o meu amigo Clay Muniz, diretor comercial da Didio, né? Um cara que eu tenho profunda admiração por tudo que a Didio representa para o nosso estado, né? Uma das grandes indústrias que a gente tem aqui, que é referência, que é assim tem uma gestão muito boa. E eu orgulho aqui, né, Clay, para o nosso estado de uma marca assim tão forte, ser aqui genuinamente, né, rondoniense, né, me corrija se eu estiver errado. A Didio nasceu em Rondônia, né, Aham, ela é uma marca que já é respeitada, já tem o seu espaço de mercado, né, e por muito tempo admirou muitos locais, assim, por você conseguir destacar uma marca, sim. você criar uma marca, você desenvolver, é muito difícil, é muito trabalho, mas a gente tem conseguido ter um bom desempenho nessas marcas que pertencem ao nosso grupo. E eu lembro que eu cheguei aqui há 16 anos atrás, quando eu cheguei aqui em 2009, assim que eu cheguei aqui, eu já escutava falar da Didio. Eu falei assim: "Uma Didio", eu não sabia primeiro o que que era, aí depois eu fiquei sabendo que era refrigerante, e eu vi que ela aqui regionalmente ela é muito forte, né. E, assim, tem determinados segmentos que eu conheço que o pessoal prefere Didio de qualquer outra marca, né. E aí conta um pouco mais primeiro sobre você, Clay. Me diz quem é o Clay, se apresente pra gente, como é que Eh, o Clay, quem é o Clay, o que que ele gosta de fazer e tudo mais. Primeiramente quero agradecer aqui, Antônio, de vir conhecer seu espaço, sua escola. Parabéns, a estrutura aqui é fantástica. É. E eu sou um jovem que eu vim para criança bebê, vim para Você é Rondônia. nascido aqui em Não, Rondônia? não, eu Tá, vim para Rondônia bebê, eu tinha 4 meses. sim. Minha família veio de Curitiba, e aqui fui criado, comecei primeiro pela cidade de Paraná, depois a minha família veio para Porto Velho e aqui estudei. Temos amigos de colégio, de faculdade, me formei em administração, sou administrador, e com 19 anos começamos esse projeto de empreender aqui em Rondônia. Como um jovem sonhador, né, que a gente Uhum. não pensa nos problemas, não É. pensa sempre, Sempre correndo risco, sempre sempre correndo risco, acreditando na missão da coisa. acreditando na missão e querendo empreender. Eu acho que esse momento ele é chave, quando você acredita, não fica olhando para as dificuldades, né. É. É porque, assim, né, o empreendedor é aquele que vê o copo meio cheio, ao invés de ver o meio vazio, né. E até porque é isso que move o empreendedor, né. Nós empreendedores, a gente tem sempre que acreditar no melhor, independente de qualquer coisa, né. Agora me conta um pouquinho mais da Didio. Quantos anos a Didio existe? Ela foi fundada por vocês? Vocês compraram, adquiriram no meio do caminho? Como é que foi? Nós fundamos ela em 99. Certo. Aí ela inaugurou em 2001. O projeto começou do zero. Pensamos desde terreno, onde ia ser, como ia ser, aí contratamos os engenheiros, né, tanto o engenheiro químico como contratamos engenheiro mecânico, Uhum. civil, para poder pensar toda a fábrica, né. Mas a É. gente começou pequeno. Para você ter uma ideia, a gente quando começou, nós começamos com 3 caminhões. Então nós somos uma empresa que realmente começou muito pequena, e ela foi crescendo, crescendo aos poucos. A gente passou mais de 15 anos empreendendo no próprio negócio, porque a gente tinha que primeiro foco nosso foi realmente o laboratório, porque o produto tem que ser bom, o consumidor, ele gosta do que é bom. É. E no nosso estado de Rondônia, o consumidor é muito exigente. Então a gente se dedicou a ter um produto bom e depois nós fomos crescendo, crescendo a produção, crescendo equipamentos, modernizando a indústria. Eh Depois chegou novas marcas conosco, a Caiari já foi uma marca que era pioneira, foi a primeira água mineral de Rondônia, essa marca já veio fazer parte do nosso grupo, que é uma região de fonte natural, onde nós temos mais de 100 hectares de mata que protege essas fontes, e também é uma marca muito forte que veio, associar a Didio, e depois da Didio nasceu outras marcas também que pertencem ao nosso grupo. E hoje, vocês trabalham então com refrigerante, energético. Em falar em energético, aqui a gente está recebendo aqui um algumas,
unidades do energético deles, esse aqui de melancia. Então, assim, vou fazer questão de abrir e tomar aqui Isso. agora, porque eu gosto muito dos produtos da Didio. Assim, sempre fui admirador não só da empresa, da história de vocês, que eu acho muito legal, porque vocês começaram pequeno e hoje tem. Não sei se vocês estão o tempo todo na mesmo local que vocês estão hoje ou não. Estamos na mesma unidade. Pois é, e eu conheço, já fui lá algumas vezes, eu admiro muito as instalações. E assim, acima de tudo, o quanto vocês acreditam e acreditaram no negócio e no estado como um todo, né? Porque assim, é difícil hoje você ver uma empresa do tamanho da Didi que ela se tornou, que ainda não tenha sido adquirida por uma grande empresa, né? E assim, se você conversar com as pessoas aqui, todo mundo conhece a Didi, todo mundo já escutou falar da Didi, todo mundo, de uma certa maneira, ela consome os produtos da Didi, da Caiari, que é a parte de água mineral. A Didi tem energético, refrigerante, tem mais alguma Tem coisa? o H2D, H2D? que é um produto zero açúcar, né? Sim. Limão, sabor limão. Aham. E nós temos a linha de Ou Mais, que é o energético. Sim. Nós somos a única empresa que produz em lata. A gente tem essa tecnologia lá com sistema de enchimento. Toda a lata nossa é mão de obra rondoniense que produz. E aí nós temos as embalagens de 2 litros, Sim. 400 ml, temos 1 litro e 1 litro zero Guaraná. E além disso, refrigerante, água, vocês têm algum outro produto na Didio? Na Didio é essa linha, a linha de energético, a linha de E no refrigerante, grupo? nós temos a soda, com gás, e Sim, nós temos a com gás Caiari e a sem gás Caiari, o garrafão 20 litros. entendi. E, assim, hoje, você vê aí como é que você vê essa disputa com grandes nomes, né, do mercado? Isso atrapalha vocês? Como é que é? O mercado, ele vai se dividindo, ele vai se acomodando, né. Então o que a gente tem que fazer é sempre trabalhar bastante, fazer a nossa parte, e aí a gente vai conseguindo conquistar. Uhum. Ninguém consegue crescer da noite para o dia, É. então a gente vai, é um trabalho muito completo, porque, até eu costumo brincar com alguns colegas, meus concorrentes, eles são mundiais, né. É. Então você brigar com essas marcas mundiais, então eles já têm know-how. Então tem coisa que está acontecendo hoje, eles já passaram isso 50 anos atrás. E eles vêm trazendo essa bagagem na competição, né. É. Mas como a gente sempre focou pela qualidade do produto, pelo sabor do produto, então isso faz com que a gente fideliza o nosso consumidor e que o nosso consumidor ele topa. Fala assim: "Bom, esse produto aqui ele não é o mais barato, mas ele é gostoso, vale a pena". E aí a gente consegue, ter esse bom relacionamento. Porque assim, a Didio hoje ela não é uma marca minha, não é do meu sócio. Hoje a Didio é uma marca do rondoniense. Lá É. fora todo mundo fala: "Ah, Rondônia, Didio". O que tem gente que fala, tira foto e manda nas nossas páginas. Olha, tinha um parente meu em Rondônia, trouxe um pacote de Didio para mim. Direto, nossas páginas nas redes sociais são bombardeadas por isso. Então o que que é? É um símbolo nosso, né. E aí o consumidor rondoniense tem que olhar também olhar a Didio como uma amiga, como uma parceira, a gente não entra em polarização, a gente emprega aqui em Rondônia, um estado que não é muito industrializado, É. né. Rondônia precisa de ter esse objetivo de industrializar, e a gente está querendo crescer. Todo ano a gente está com os objetivos, umas metas audaciosas, e a gente tem um plano de 5 anos aí de crescimento. E quais são assim, os próximos passos que você vê na Didio? Assim, hoje vocês vendem só para Rondônia ou vocês vendem para outros A estados também? gente vende para Rondônia, sul do Amazonas, Acre e o norte do Mato Grosso, né, que a gente Uhum. comercializa. E a gente está desempenhando bastante, projetos de novos produtos, novas linhas de produtos, para poder atender mais ainda a necessidade do consumidor. E, assim, hoje, como é que, assim, quantas pessoas trabalham na Didio hoje? Hoje, No grupo como Didio, Caiari, isso, né? hoje Didio, Caiari, direto e indiretamente, são umas 600 pessoas envolvidas. É uma indústria bem grande, né? É, tem uma questão de produção, tem a parte da logística também, que a gente tem uma logística própria, né, que Uhum. a gente atende, e direto e indiretamente é nessa. E, assim, hoje, quando você pensa, em água e refrigerante, né?
que você acha dessa questão que a gente vê que acredito que o volume de água cada vez de vocês aumenta mais, né? E o refrigerante ele passa por um momento de desafio, né? Como um todo, não é só aqui, no mundo inteiro. Como é que você enxerga isso? Antônio, isso é um debate grande. Eu acredito que já várias correntes hoje da nutrição, Uhum. dos médicos, eles já pensam também um pouco mais amplo essa questão, porque assim, nós estamos falando de saúde pública, né? É. O que que é bom para as pessoas? E quando você pega, por exemplo, você vai dar para uma criança, um suco natural, que você chama de natural, mas ali como foi feito esse suco? Esse Sim, suco ele tem cloriformes? Que nível está esse suco? Então, para gente sim, que conversa muito com as engenheiras químicas, esse pessoal ligado à saúde, e realmente quando a gente começa a pensar nisso, você fica em xeque. Quando você para numa lanchonete, você para num local, você vai escolher entre um refrigerante e um suco. Qual vai ser o melhor para você dar para o seu filho? Então, se você pensar hoje pelas correntes de pensamentos de nutrição, não, jamais você vai dar um refrigerante. Mas se você analisar, espera aí, esse suco, que qualidade ele tá? Foi lavado sim, corretamente? Esse copo do liquidificador que fez, a polpa, ela foi pasteurizada? Então existem alguns critérios que a gente acredita que se realmente a fiscalização de órgãos de saúde fiscalizar, e aí eu acho que o desafio até aumenta um pouco dessa questão do mercado. E também as indústrias, elas vão se adaptando. Hoje tem muitos produtos em pesquisas, muitos profissionais de nutrição estão colaborando, né, nessas pesquisas, para que também as indústrias não quer ser inimiga, sim, né, claro. do consumidor. As indústrias vão se ajustando. Mas quando você vai para fora do Brasil, você fala assim: "Poxa, mas o mercado de refrigerante está muito grande", É. né. Então, assim, no Brasil você tem muita oferta de suco, você tem muita oferta de nós temos muitas frutas no Brasil, mas eu acho que o que está faltando agora é realmente transformar essas frutas em qualidade para o consumidor. É aí que entra um desafio conjunto. Por isso que o mercado de refrigerante ele não cai nas proporções de que dessa corrente que pensa: "Não, o refrigerante ele não é bom para a saúde, ele não é benéfico", até mesmo por quê? Porque as pessoas entendem como benéfico algo bem natural e que tenha vitaminas, tem Uhum. algum, eh, algum benefício para a Sim. saúde, mas as indústrias de bebidas também elas estão se movimentando sobre isso, E estão se reinventando, né? estão se reinventando, começando a colocar vitaminas em alguns produtos. Eh, o energético, por exemplo, você já vê que ele já começa a ter alguns ingredientes mais nobres, realmente por quê? Porque a academia está sendo mais bem frequentadas, né, É. a saúde está vindo, o jovem hoje ele está mais preocupado com a saúde, ele Pois é, está essa geração Z, então, principalmente, né? justamente, então E, essa e eu estava lendo outro dia um artigo que fala que essa geração Z, que é de 2000 para cá, é uma geração que os donos de casa noturna, boates e afins, eles estão muito preocupados, porque essa geração não gosta de ir para bebe noitada. menos cerveja. Isso, menos um consumo muito menor de álcool, né? É, assim, cigarro nem pensar. Então, assim, indústrias que eram centenárias, que eram muito fortes hoje. Eu li essa reportagem semana passada e eu falei assim, poxa, de fato, a geração Z ela é muito mais antenada nessa questão de saúde e bem-estar, né? Ela cuida da balança muito É, cedo, né, os exatamente. jovens, e realmente eles estão corretos. Por isso que eu só para finalizar essa parte do refrigerante, Antônio, eu acho que sempre o problema foi o exagero. Sim, Tudo que a pessoa exagera é ruim, né? é ruim. Água Então em excesso mata, né? isso, justamente. Então, assim, eu acho que um consumo consciente, pensando sempre na qualidade do produto em si, se é um produto puro, porque a indústria, tudo que sai de uma indústria, você tem uma fiscalização muito severa. E o padrão de qualidade é muito O melhor, né? padrão de qualidade muito melhor, muito exigente, né. É porque não tem aquela parte manual, né, e geralmente é tudo aquilo que é feito, como você falou, né, o suco da padaria, né, como é que tá aquilo ali, como é que foi armazenado ali, né, será que foi limpo de fato, higienizado, né, o copo do liquidificador e tudo mais? E é Justamente. porque é manual, né, e aí manual você depende de pessoas e nem sempre pessoas seguem, né, regras e padrões que
E na indústria elas são obrigadas a Na seguir, né? indústria isso é inegociável, você tem que fazer tudo dentro do padrão, as pessoas têm que serem treinadas. E aí, Clay, vocês começaram em 2001, né? De 99 a 2001, vocês passaram pelo processo de montagem, né? Pelo processo de montagem, que é E quem é que bem delicado. decidiu quais sabores iriam colocar, as fórmulas e tudo mais? Foi Sempre no mercado, o mercado ele dá uma leitura, né. sim, Então naquele tempo era muito tradicional, os 4 sabores, que era o Colo, o Guaraná, o laranja, o limão e o uva. sim. Esses 5 sabores sempre foram os tradicionais, então já foi natural desenvolver todos eles. E a gente, no primeiro projeto, a gente já conseguiu identificar um sabor cola que era um destaque, a gente já Uhum. importou essa matéria-prima. Não era normal as indústrias regionais brasileiras importar matéria-prima de cola. A gente já foi buscar um cola melhor lá fora, justamente para poder garantir que o nosso cola seria o carro-chefe nosso. E aí nós desempenhamos os outros sabores. O limão que nós inauguramos, depois nós tivemos que atualizar ele, foi dos produtos que a gente atualizou eles, que ele era um limão bem verde, Uhum. que a gente na época teve a estratégia da pessoa ver a cor do limão forte, Sim, né, só que a cultura do brasileiro já estava com um limão transparente, então aí a gente teve que se adaptar. se adaptar, e aí foi o único produto que mudou sua característica da inauguração. E aí, de 2001, quando vocês inauguraram, o que você fazia dentro da Didi? Você começou fazendo o quê? A gente na Didio, trabalhava eu, o Robson, a gente tinha alguns tinha outros sócios. E a gente se dividia as tarefas, colocamos uma mesa do lado da outra, e aí todas as demandas. Por quê? Porque ali tem primeiro vem a parte da obra Sim, civil, tem a parte da encomenda dos equipamentos, a a montagem. montagem, aí tem, planejar a chegada disso, a equipe de montadores. Aqui em Rondônia não tinha equipe de Você vem de montadores na fora, né? época, a gente teve que trazer de fora. A gente conseguiu com o nosso engenheiro mecânico na época, muito experiente ele, já tinha trabalhado em muitas, eh, Grandes multinacionais empresas. e grandes empresas. Ele também treinou uma equipe aqui, porque nós tínhamos muita coisa que era um desafio na época aqui em Porto Velho. Você fazer uma solda inox em Porto Velho na época É. era um desafio muito grande. Então nós conseguimos planejar essas tarefas. Então o nosso trabalho no início, Era eh fazer tudo que precisava. fazer tudo que precisava, mas sempre a gente sentava e fazia isso discutindo junto. A gente sentava, a minha mesa era do lado dele, então ia chegando as demandas, a gente ia ali discutindo e aprendendo também, porque a gente também não tinha experiência, né. Ou seja, você batia o escanteio, corria para cabecear, fazer o gol e ia para arquibancada bater palma, né? Justamente, justamente. E aí como que a gente começou e teve uma aceitação muito grande do nosso produto, então já projetar esse crescimento. Então essa parte do empreendedorismo é uma mais gostosa, né. Que aí Uhum. você começa a trabalhar. E por outro lado, internamente, por essas experiências desses profissionais que trabalhavam conosco, eles nos ajudaram a separar os setores, fazer todo o organograma da empresa, fazer com que o seu organograma seja realmente bem definido, né, E os cumprido, setores, né? e cumprido. É. Então isso nos ajudou, porque eu não era de uma cultura empresarial, né. Uhum. Minha mãe contadora, meu pai, contador advogado, então a gente não tinha essa cultura de indústria. E aí, com isso, eles foram ajudando nós a montar o time, a montar a equipe. Aí nós instalamos as máquinas, e quando começou a produzir aquele produto, todo mundo gostou, porque o projeto, quando você toma ele e você fala: "Ah, é gostoso". Aí todos os funcionários, toda a equipe acredita, É. aí nós fomos E como é que desempenhando. foi como é que foram, assim, os primeiros anos? Quando é que vocês chegaram algum dia que vocês, temeram pela empresa? Porque toda empresa no começo, e não é uma empresa qualquer, é uma indústria, né, num segmento muito disputado. Chegou um dia que vocês falaram assim: "Cara, isso não vai dar certo"? Teve algum dia que tiveram dúvidas? Na verdade, os primeiros 10 anos a gente teve tanto crescimento que Nunca passou pela cabeça de vocês, né? naquele momento também não, aí depois já em 2012 nós fomos montar uma indústria de reciclagem, que a gente queria ter essa parte da pegar mesmo Sim. as garrafas, triturar elas, fazer Uhum. plástico para poder voltar a isso, ter essa consciência ambiental, Sim. né. E aí teve uma crise, aquela crise da Dilma lá, essa empresa a gente não conseguiu, viabilizar ela 100%. Porque existe uma variação, mudava as regras de importação de resina na época, então a gente concorria com resinas virgens de diversos países. Então a gente naquele momento a gente teve que,
Escolher, né? Pivotar. É, Tivemos exatamente. que pivotar. Foi o momento assim mais complexo, porque aí você tinha nessa indústria nossa de reciclagem 100 funcionários. Então você tem que fazer a rescisão de todos esses funcionários. Era um projeto lindo, bom, ambiental, bem legal, mas ele tem as regras de impostos, igual qualquer outra empresa, Inviabilizou, né? e inviabilizou. E aí a gente chegou a trazer, para você ter uma ideia, a gente trazia plástico do Acre, do Amazonas. Aqui em Rondônia a gente comprava, a gente pegava associações de catadores de Sim. garrafas, a gente doava aquelas prensas para eles, fazia parceria com eles. Para eles foram ótimos, por quê? Porque como eles, antigamente, como é que funcionava? Juntava, eles iam catando, ia prensando. Quando fechava a carreta, que eles conseguiam vender para fora. Então conosco não, conosco conforme eles já iam prensando, Você já indo a gente recolhendo, já né? ia recolhendo e já pagando para eles. Então, para eles que vivem do hoje, eles não têm muitas condições financeiras de esperar Esperar muito todo tempo. esse ciclo, então para eles foram ótimo. E também facilita, né, o trabalho deles, até porque você vai desenvolver aqui dentro, né? Todo aquele produto, ao invés de mandar para fora, ele vai voltar para cá. E acredito que não deva ter sido uma decisão fácil, né, quando você resolve fechar o negócio, né? É muito difícil, porque Ainda mais com você tanta gente, né? e a gente foi buscar máquina na Europa, a gente trouxe máquina, equipamento da Áustria, eram equipamentos muito modernos. Para você ter uma ideia, não podia ter poeira, né, nesse equipamento, tinha uma exigência nele. Era um projeto muito bom, tanto é que nossos equipamentos foram para a indústria do Rio de Janeiro, que eles estão muito bem lá. Mas aquele momento de você ir tentando e tentando, porque daí quando o Brasil, teve aquela crise da Dilma, né, Uhum. foi bem naquele período de Sim. Dilma 2 ali, Uhum. que aí o desemprego alto, então a economia ela dá uma freada. Quando a economia dá uma freada, o As empresas sentem, plástico né? o plástico é um dos primeiros a sentir, porque a gente vendia para uma indústria plástico, por exemplo, esse plástico processado que a gente transformava em resina aqui. Uhum. Então a gente vendia para uma indústria lá em São Paulo que ela fazia peças para automóvel. A indústria lá já começou a ter inadimplência conosco, porque as encomendas dela travou. Então você já está com o negócio aqui tentando tracionar É. e ainda vem essa inadimplência. Num momento que a economia estava ruim no Brasil inteiro. Então o nosso carro-chefe, que é a empresa de refrigerante, que era uma empresa, opa, a economia já não está tão boa. Uhum. Porque assim, o brasileiro, quando ele está em crise, ele vai para o básico, né? Arroz, feijão, carne. Então ele economiza até energia, o brasileiro em crise é É. essa. Então esse foi o momento, Antônio, mais desafiador, foi naquele período ali naquela naquele período que o Brasil inteiro passou, 2014, né? 2014 por aí, foi um momento que o Brasil inteiro passou. E aí nós tivemos que fechar essa indústria plástica. É, e vocês pensam, tem planos de reativar em algum momento? A Não gente faz mais tem sentido? a gente tem algumas ideias, é o ramo plástico mais outros produtos, né, Sim. talvez outros produtos. Mas a gente está esperando aí ver se dá um boom para a gente poder a gente chegou a ter esses projetos em orçado, em planilhados, Uhum. e a gente só está esperando o momento certo para poder trazer eles de volta. Entendi. E hoje em dia, Clay, eu tenho visto que, por exemplo, falando agora de água, né, água mineral como um todo, eh, hoje tem um movimento muito grande das pessoas consumirem água, seja em garrafão de 20 litros e tudo mais. Como é que você vê esse crescimento dessa indústria? Porque eu vejo que a quantidade deve ter aumentado bastante, né? Porque hoje é muito comum você ter em casa as pessoas que compram aquele garrafão e utilizam só água mineral. Antigamente você tinha filtro e tudo mais. Como é que você vê o crescimento desse mercado de água mineral como um todo? A água, eh, essa consciência de saúde, Uhum. Antônio, ela vem numa crescente, tanto é que você pega hoje, consumo de creatina, né, produtos de academia, e não vamos ser sinceros, não tem outra alternativa. Você tem que caminhar todo dia, você tem que consumir bastante água. O corpo da gente é uma máquina que tem que ser cuidada. É. E a água, ela é a primeira necessidade, não tem como. Você consegue passar aí uns dias sem comer, mas sem beber água, É. você não consegue. E com essa conscientização, esse novo momento, a média de vida das pessoas aumentaram. Então a água ela vai estar atrelada, Antônio, 100% em qualquer momento, em qualquer mesa, a água não tem
Não tem negociação, não né? tem negociação. Você tem que. E você não tem substituto, E né? você não tem substituto. Troca água por isso, não tem. E os critérios de produção de água mineral da fonte, ela é muito pesada, ela nasce realmente de surgência, e ali ela cai tudo em tubulação de inox. Aí os garrafões são todos bem lavados, esses garrafões que são recolhidos, Sim. né? Passa por equipamentos próprios de uma super lavagem neles, e eles são envasados. Então é como se você realmente estivesse num local bebendo água da fonte, com a garantia e um selo de qualidade. Então, nesse ponto é onde a caiaria ela se encaixa bem, porque existe a necessidade de conscientização que temos que beber mais água. O brasileiro está cuidando mais do corpo, o mundo inteiro, né Antônio? Está cuidando mais do corpo. Você pode observar. E a água, ela encaixa nesse momento, né? E também, assim, via de regra, as outras bebidas também, geralmente, todas elas utilizam um número de uma quantidade de água, né? Por exemplo, refrigerante, qual é o percentual de água que é utilizado no refrigerante? A 90, mais de 95%, até mais. Basicamente é água É água. com Todos, gás e algum xarope, né? a água hoje, para todos os produtos, ela é fundamental. Em todo o processo também você utiliza muita água. Agora, Clay, você que conhece, que é da área, de vez em quando, a gente escuta falar que algumas pessoas falam: a água amanhã vai ser algo tão escasso, né? A água de se beber, né? Com qualidade para se beber, vai ser um negócio tão escasso que, um exemplo, a pessoa vai sair para jantar e vai presentear outra pessoa com uma garrafa d'água. O que você acha disso? Você vê algumas ameaças, alguns perigos para o futuro da água? Como é que tu enxerga isso? Eu acho que isso é a realidade de alguns países no mundo, Uhum, mas não no Brasil. O Brasil, certo. ele realmente, em questão de água, ele é muito bem assistido. Mas existe alguns lugares no mundo que você já nota que tem uma dificuldade. Até mesmo Uhum. você pegar uma água mais leve, né, uma água mais saborosa. Tem lugar que você não consegue tomar água, né, Antônio? É. Ela aquele saloba, né, É aquele gosto diferente o forte. gosto, né? É diferente. Mas eu acredito que o Brasil não tão cedo, não Não vai ter passa por essa isso, né? não vai passar por isso, porque nós temos muita oferta de água no Brasil. Pode ser, às vezes, uma cidade ou um estado específico, mas o Brasil em si, como um todo, não. Clay, me diz uma coisa. eh, Na DID hoje você tem uma quantidade grande de colaboradores diretos e indiretos. E assim, eu acho que a DID ela não é só uma indústria de Rondônia, ela é um motivo de orgulho. Pelo menos eu conversando com várias pessoas, eles têm orgulho, né, de da DID ser uma indústria local, uma marca conhecida local. Qual é o sentimento que você tem quando você olha e vê tantas pessoas, e no caso tantas famílias, que a Didio é responsável pelo sustento delas? Tem algum sentimento diferente, assim, de orgulho, de responsabilidade? O que vocês veem nisso? Eu vejo muito de responsabilidade, até mais do que outro. Porque quando você tem uma equipe, eu tenho funcionários mais empreendedores até do que eu. É, às vezes a gente fala: "Ah, ele é um empreendedor". Não, às vezes atrás de um empresário, do administrador, tem muitas pessoas empreendedoras. Empreende grandes coisas, pequenas coisas. E eu já vi funcionário público empreendedor, Tem. que, né, que empre então eu acredito, quando eu vejo aquele sonho, o menor um aprendiz que entrou na empresa e ele está crescendo, ele está estudando, ele está desenvolvendo, e eu olho para ele, eu me sinto com responsabilidade grande. Esses dias um colaborador que nós ajudamos ele a se formar, ele veio com o diploma dele todo feliz agradecer essa oportunidade. Então assim, eu gosto de ver o profissional crescendo, eu gosto de ver ele se desenvolvendo, porque, na regra, tudo é muito duro, tudo é muito difícil, né. É. E tem pessoas que realmente não teve a vida fácil. Tem uma família carente, né, então ele precisa de ter acesso a determinadas oportunidades. Então a gente na Didio, a gente tem essa consciência de dar oportunidades, promover as pessoas, crescer. Antes de procurar um profissional fora, a gente olha dentro de casa, quem é que pode assumir essa vaga? E eu vejo, porque eu conheço a Didio, né, já tive a oportunidade, de
tá lá em alguns momentos na Didi, eu vejo que as pessoas têm um sentimento de pertencimento, né, a cultura da empresa é forte, você vê que, assim, a maioria das pessoas, claro, não tive contato com todos, mas, sei lá, da boa parte da parte ali de administrativo, eu vejo que eles têm um sentimento de pertencimento, que têm orgulho de trabalhar ali na Didi, né, e eu acho isso muito interessante, porque isso não é um negócio tão fácil, né, você desenvolver essa cultura não é um negócio fácil. E aí você falou dessa pessoa que se formou, quando você vê um jovem aprendiz, isso aí só mostra, assim, os valores que vocês têm, né, que não é a Didi não chegou onde chegou, assim, de qualquer jeito, de qualquer maneira, né, porque tem propósitos, né, Realmente, firmes. a gente tem valores lá inegociáveis, a gente trabalha muito treinamento de equipe. Você mesmo já deu Uhum. treinamento para nós, a a importância daquele tema, por exemplo, você trouxe a visão do Vale do Silício, né, para Sim, eles. Então, às vezes, tem pessoas na nossa equipe que não teriam oportunidade de saber sobre isso, como funciona, quais as regras do jogo, né. sim. Então, assim, a gente, as decisões da empresa, a gente tenta fazer democraticamente, porque às vezes a ideia é minha, mas quem vai executar é outras pessoas. Então eu tenho que chamar o time e falar: "Meu amigo, vamos ver como é que nós vamos fazer isso aqui". Aí todo mundo começa a dar ideia, e a ideia, às vezes, até muda a ideia e fica muito melhor do que a ideia nossa. Então a gente tenta levar esse trabalho democrático para poder, facilitar É. o trabalho em equipe. E é interessante isso, porque eu estava lendo hoje até, eh, uma declaração do cofundador da Apple, né, o Steve Wozniak, que foi a pessoa que começou lá com o Steve Jobs no começo, e foi o cara que criou tecnicamente, né, os primeiros computadores da Apple. E, por incrível que pareça, ele não é aquela, apesar de ter sido fundador da Apple, e a Apple ser uma empresa de 3,5 trilhões Muito de grande. dólares de valor de mercado, ele não é um bilionário, né. E aí perguntaram para ele, mais ou menos, fortuna dele, né, ele falou assim: "Ó, eu dou palestra até hoje, gosto de fazer isso. Eu acho que eu devo ter aí uns 10 milhões de dólares desse último ano que eu dei de palestra e algumas casas, é o que eu tenho". E e aí foi interessante, porque essa declaração dele, porque quando ele estava no começo na Apple, ele foi uma das pessoas que ele deu parte das ações que ele tinha, deu não, que ele vendeu por preço e custo para os outros colaboradores da Apple que estava lá junto com ele, como forma de reconhecimento a essas pessoas, que eram pessoas, peças chaves, e ele queria manter essas pessoas no time, né, quando a Apple começou a crescer. Mas mesmo assim ele chegou a ter, quando a Apple fez o IPO, ele tinha 30 anos, isso foi em 1980, porque nos Estados Unidos tem muito essa cultura de abrir o capital. E ele falou um negócio que me chamou a atenção. Ele é uma pessoa muito feliz, ele fala que o que importa para ele é felicidade. E assim, ele nunca se preocupou com essa questão de dinheiro e tudo mais. E você não vê ele, de fato, aparecendo, esbanjando, comprando muitas coisas. E aí tu falou, eu lembrei dessa matéria dele, assim, é a felicidade, aquilo que você está fazendo e que faz diferença na vida das pessoas, né. Porque muitas pessoas não tiveram talvez a chance e através, como você citou esse cara, ele começou a estudar, se formou, né, na Didio, então isso que no final das contas esse tem um valor muito grande, né, para o empreendedor, Tem. né. E Antônio, você sabe que a gente brasileiro, a gente tem uma cultura. Eu tenho essa cultura do brasileiro. Então, às vezes, você vê uma determinadas empresas americanas ou de determinadas de outros países, você vê essa cultura, às vezes só fala: "Ah, ele inovou no Brasil", mas na verdade alguém já fez lá fora em 1970, né. É. Existe muito isso. Esses dias até eu fui estava assistindo uma palestra, e a pessoa falando de um produto que está desempenhando bem, e eu fui ver, o produto já tinha sido lançado fora do Brasil há mais de 40 anos. Então, eu acredito, que o empresário brasileiro está avançando bastante, principalmente aquele empresário que é um pouco o meu perfil, que não era de família de industrial, que não era Você foi o dessa parte. primeiro empreendedor da sua família? Meu pai ele é bastante empreendedor, né, mas meu pai foi para o lado da pecuária. Então ele chegou a ter um escritório, ele é advogado, tem um escritório de advocacia grande, mas ele também é pecuarista, e na fazenda ele empreende bastante.
mexe com agricultura, né? E aí E talvez você se criação de inspirou, né, leite. o seu pai foi um influenciador, Também, empreendedor, né? também empreendedor, ele tem bastante esse empreendedorismo na veia. Mas a parte já da gestão de uma empresa, você vai adquirindo essa cultura, né. Uhum. E, essa questão de crescer, como crescer essa empresa, como desenvolver. Então, às vezes, a gente vê situações e exemplos que nem você traz dessas empresas americanas, só que eles estão um passo, assim, Muito à frente. culturalmente à frente, né. A economia lá também ajuda para isso, né. É. Então hoje uma empresa americana, ela tem muito mais facilidade entre regras do jogo, como funciona Crédito, acesso a crédito, né? acesso a crédito muito mais barato. Um mercado muito maior, O consumidor o maior e mais, com capacidade de ju consumo muito maior, né? justamente o Brasil ainda tem essa dificuldade, empreender no Brasil é muito difícil. Esse dia eu estava até conversando com um amigo, você pega um jovem hoje que está querendo empreender e ele não tem muito recurso, como é que ele vai viabilizar um empréstimo, sendo que ele tem que arrumar 130% de garantia? Não tem como. Você já tira quantos por cento do jovem hoje que tem o sonho de empreender, sonho de crescer. Então acho que o Brasil ele tem que avançar em alguns pontos É, para incentivar o empreendedorismo. E dentro já das empresas, as empresas precisam de crescer, tá junto com o colaborador, voltando a esse raciocínio de equipe, a empresas são feitas de pessoas e a gente precisa de boas pessoas. A gente precisa de ter alguns valores inegociáveis. sim. Então a gente não é uma empresa, a gente nossa empresa não sonega, nossa empresa é 100% certinha, justamente para quê? Para dar o exemplo e mostrar para eles que a gente quer fazer tudo da forma certa, da forma correta. Até porque muitas das vezes se você não faz isso, né, Clay, lá na frente você vai ser penalizado por isso e aí às vezes também inviabiliza a continuidade da empresa, né? Eu acho que não vale a pena muito nesse sentido. Justamente. Eu concordo muito com essa questão de valores inegociáveis, até porque isso vai influenciar na cultura das pessoas, né? Porque como que você pede que as pessoas façam algo que você não dá o exemplo, né? Isso, E você tem que liderar pelo exemplo, né? E eu vejo que eh, as empresas hoje elas têm uma questão, e você falou isso, né, de criar um produto que já existia há muito tempo, né, em outros países, só que a gente não sabia. E eu lembro do finado Chacrinha, desde a década de 80, mais ou menos, ele já falava que nada se cria, tudo se copia. Ele já falava isso em 80, imagina nos dias de hoje, né? E hoje a gente vive um mundo 100% globalizado, né? Então, hoje você produz alguma coisa aqui, tem outra empresa que produz fora, daqui a pouco aquele produto que não existia aqui é importado e é distribuído aqui. Então, os desafios hoje são muito maiores, né? E eu vejo que existem alguns casos aqui no Brasil de sucesso, que são as empresas que conseguem incentivar o intraempreendedor, que é aquele empreendedor que é colaborador de uma empresa, a criar algo, a buscar uma solução para uma dor que aquela empresa tem, né? E a gente tem alguns casos que deram muito certo, né? O PagSeguro é um, que ele saiu de dentro do Grupo UOL, que foi foi criado como uma solução para meio de pagamentos do provedor de acesso, que depois virou uma empresa listada na Nasdaq, multibilionária, e vários outros que nasceram, né, que a gente chama do spin-off, que nasceram dentro da empresa. O que que a Didi está fazendo hoje para facilitar os intraempreendedores da Didi? a gente fez, nós temos o comitê de inovação, onde Certo. eles têm a chance de trabalhar essa questão de produtos ou inovar em alguma área. Uhum. E também a gente tem o treinamento e a preparação dos gestores para sentar com o time por setores e ver o que que nós podemos fazer hoje melhor que ontem, que nós podemos inovar. Nossa empresa já deu até alguns anos atrás, fizemos um convênio uma entre o Senai e uma empresa alemã, Uhum. demos uma capacitação grande para profissionais de manutenção nossa, uma visão, um certificado alemão de realmente eles estavam o conteúdo muito bem aprovado, E a Alemanha é referência, né, em indústria, né? referência em Eu acho que indústria. não tem ninguém melhor que a Alemanha hoje, né? Nem a própria China, assim, a China pode ter um volume maior, mas eu acho que a indústria alemã sempre foi referência, E né? e os equipamentos alemães da Alemanha também têm uma
Qualidade uma, muito uma boa, né? qualidade muito boa. Embora os produtos chineses melhoraram muito, É, né? A gente já teve equipamento chinês e a gente vê que realmente a China ela tem esse processo acelerado. é. Então a gente, toda semana, todo mês, a gente tem algo novo, uma novidade interna, principalmente modernização de processo, otimização de sistema, otimização de informação. Agora, a inteligência artificial está entrando na indústria com bastante informação, precisa, de alguns investimentos na questão de melhorar a origem das informações, para que Uhum. você use melhor a inteligência artificial. Então nós estamos avançando bastante nisso e a nossa equipe está gostando disso. Já tem, pequenos projetos que quando você soma todos eles, dá um avanço, assim, muito grande internamente, assim, dentro da nossa empresa. É, e eu vejo, Clay, que muitos desses projetos talvez possa até definir uma mudança de comportamento da empresa, né? Talvez daí surja uma ideia para um novo produto, um novo negócio e que possa ser, né, no futuro, talvez não um carro-chefe, mas um importante pilar da empresa, né? Eu vejo que tem algumas empresas elas conseguem fazer isso. Você já nota, Antônio, você sabe bem disso. Isso aí muitas empresas em alguns países já usam essas ferramentas há muito tempo, né? Yeah. E eles já têm essas informações. Porque o que que ela faz? Ela pega, ela junta para você a sua informação, mais a informação do mercado, e ali ela faz um cruzamento com a expertise, Sim. né? Com essa expertise. E a informação é tudo para o crescimento das empresas. Então eu acredito que nesse momento as empresas brasileiras vão crescer, vão lançar determinados produtos muito mais, ao lado, junto com o consumidor, com menos, Atrito. menos achômetro, É, menos apostas. A questão da inovação ela é complexa, até mesmo quando você vai lançar um novo produto, ele é muito difícil, porque ele tem um tempo de maturação. E você sabe que nós brasileiros a gente não tem essa essa paciência cultura, né, de esperar, né? de esperar. A gente quer lançar um produto hoje e querer que ele já seja um sucesso amanhã. Mas essa junção de informações vai ajudar. E quando você olha para o mercado hoje brasileiro e no segmento que vocês estão, o que que você vê não da Digio agora, mas do mercado como um todo? O que que você olha do futuro desse mercado que vocês estão? Seja de água mineral, seja de refrigerantes e afins. Olha, eu acredito que ele é um dos mercados mais estáveis, né. Você pode ver as ações da Coca-Cola, por exemplo, você observa que ela é mais estável. Os conservadores até gostam de investir nesse tipo de ação, porque ela ela tem uma estabilidade, não dá e a economia até interessante isso. A economia boa, a economia pujante. Você faz aniversário para sua família, você aumenta o número de convidados. É. E é onde o refrigerante ele tá junto, não é verdade? Então Todo um hábito de consumo diário, né? o hábito de consumo diário, as pessoas querem confraternizar, todo mundo gosta de fazer evento, organizar um evento, mas aí quando a economia não tá tão boa, o que que acontece? Você fala: "Ah, vamos fazer só um bolinho para o meu filho", não é verdade? É. Vamos fazer só um bolinho. Então, os nossos produtos, principalmente o refrigerante, ele está muito atrelado a isso. Então, sempre quando um país, a economia está bem, a economia está pujante, esse produto ele é puxado para cima. Quando a economia começa a ficar um pouco mais intermediária, aí ele começa a ficar um pouco mais estabilizado. Ele sempre vai estar atrelado, ele sempre vai fazer parte do momento de felicidade das pessoas, né. A E, co- gente e, gosta de e como e como reduzir esse risco na Digio e no segmento? Você vê alguma forma como é que você pode reduzir isso? a gente Esse trabalha essa exposição a esse momento da economia? a gente identifica, Antônio, que existe muitas oportunidades, não é verdade? Esse dia eu fui no supermercado, eu vi um pratinho descartável, por exemplo. É uma oportunidade, não é? Então, assim, sempre vai ter, dentro do mercado, eh, diversas oportunidades onde as empresas ela tem que estar se atualizando, ela tem que estar performando bem, para poder ela não ter, sofrer tanto, não ficar à deriva no mar. Você tem que comandar o navio Sim. para se preparar para cada momento. E eu estava até olhando esses dias um dado,
Rondônia exporta 43%, acho, da exportação de Rondônia, se não me engano, é de pecuária. Sim. 43% de pecuária. Então você imagina como a gente está escorado em poucos itens, né? Em poucos É. itens. Então qualquer balançada na pecuária, a economia de Rondônia vai sentir. Por quê? Porque nós estamos com um percentual muito grande. Toda concentração é perigosa, né? Toda concentração é perigosa. Então a gente trabalha bastante nessa questão de diversificação, diversificar os produtos, diversificar os atendimentos, atrás de novos clientes, novos nichos. Até porque, né, Clay, o desafio de toda a indústria, independente do segmento, um grande desafio chama-se ociosidade, né? Porque a gente passou por alguns momentos que várias indústrias em grandes centros como São Paulo, interior de São Paulo, elas preferiram ficar fechadas e vender a energia que elas já tinham comprado, né, no Mercado Livre para terceiros, porque a energia estava com valor bom, do que se manter operacional, né, produzindo, né? E a ociosidade, eu acho que é um grande desafio, né, para as empresas como um todo, principalmente para a indústria, mas o negócio como um todo, né? Todo negócio tem a sua taxa de ociosidade e a chave é você diminuir isso cada vez mais, né? É, Como é que você vê a ociosidade na indústria hoje? então, esse é um problema. Tanto é que quando você vê matérias, análise dos economistas, eles sempre se preocupam muito com a indústria brasileira, né? Porque a indústria brasileira já tem um bom tempo que você não vê um crescimento, né? Quando você olha a performance das indústrias brasileiras, essa ociosidade, esse momento, e dá a impressão ainda que as autoridades públicas ainda não sabem a importância da indústria para uma Sim, região, né? A importância de uma indústria para você dividir renda, né? é. Você trazer desenvolvimento para aquela região. Mas ela é um desafio, você manter a produtividade dentro de uma sazonalidade complexa. E tem um outro É. detalhe, um outro desafio que está surgindo, né, Clay, que você com certeza já, já conhece, que é a questão dos nossos vizinhos, né? Paraguai é um exemplo, né? Que tem algumas indústrias que estão fechando aqui, estão indo para o Paraguai, porque lá, além do imposto ser mais baixo, tudo é mais claro, tudo é mais fácil de operar, né? Então, um exemplo, aqui no Brasil, você precisa ter um time, muitas das vezes grande, só para obedecer a parte tributária e contábil da coisa, né? Pela complexidade que é, né? Impostos que sobrepõem outros Antônio, impostos. E esse custo Brasil, como é que você analisa isso? um dia, Antônio, interessante, chegou uma comitiva do Peru e me convidaram para uma reunião com eles, né. Uhum. E aí sentamos, diversos empresários, autoridades presentes e os executivos do Peru, das empresas peruanas, estavam ali conversando. Eu saí, Antônio, preocupado. O nível que o peruano já está com essa visão, Antônio, interessante, visão sistêmica. Eles Sim. já sabem o que eles querem do Brasil, eles já sabem o Brasil, o potencial que o Brasil pode ser para eles, como eles vão tirar proveito disso. E eu senti do nosso lado brasileiro, nós não temos um plano, a gente não sabe o que fazer, e por incrível que pareça, a Bolívia já está se preparando, né, a Bolívia já está se preparando. E E vai haver muitas oportunidades, mas se o Brasil ainda não tiver esse plano, esses parceiros, vai acontecer isso. As empresas vão para o Paraguai, empresas vão para a Bolívia, que a Bolívia não vai ficar assistindo esse crescimento. O Peru está crescendo bastante, já tem cada indústria no Peru. Esses dias eu vi uma indústria italiana lá, eles estão em 20 países, e os caras estão com uma fábrica enorme no Peru, trabalhando com celulose, com indústria plástica. Então, assim, o Brasil ele vai ter que pensar nessa questão do custo, porque uma indústria é diferente de um comércio, porque um comércio você compra o produto, você coloca a sua margem, seus custos, e aí você vende. E ali você trabalha o seu time, quantas pessoas eu vou precisar para vender esses produtos, não é Você tem a verdade? previsibilidade maior, E a né? parte da logística. Uma indústria não funciona assim, você tem que ter toda uma equipe treinada para mexer nos equipamentos, para arrumar os equipamentos.
Você tem os insumos, Tem diversos variação de insumos. preço, né? Tem variação de preço de insumos e isso precisa de ter uma previsibilidade. Então, toda vez que essas cadeias elas mexem, a indústria Sente muito, né? você sente muito. Então, assim, cuidar dessa questão de produtividade, de você ter uma performance da indústria, ela é um pouco mais complexa. Por isso que eu digo assim, que o custo Brasil, ele precisa ser revisto. Nós já avançamos bastante, nessa questão trabalhista. Eu acredito que o Brasil melhorou bastante, assim, tivemos uma evolução, mas eu acredito ainda que essa regra do jogo ela tem que melhorar, porque quando você vai vender, você produz em Rondônia, você vai vender para o outro estado ele tem a política dele lá e ele não quer nem saber. Então quando ele vai vender aqui, ele precisa também de ter essa reciprocidade. E aí essa força, essa guerra comercial É. ela é pesada. Então quando a gente vai para algum estado vizinho, lá eles metem imposto mesmo, eles não têm dó. Então a gente tem que sempre pensar nessas regras do jogo. Vai vir a reforma tributária, mas ainda está tendo mais boato do que uma regra do jogo clara, né. Uhum. Então a gente não sabe ainda como vai ficar, mas precisa melhorar essa questão Até porque o Brasil hoje passa por uma no Brasil. instabilidade jurídica muito grande, né? O que é lei, o que é regra, de vez em quando, né, vem uma decisão e aí muda tudo, né? E aí eu acho que esse custo Brasil, cada vez mais ele vai se tornar mais impeditivo para alguns segmentos, algumas empresas, que já estão se mudando para países vizinhos, que a coisa é muito mais clara, seja na facilidade, seja na alíquota menor de imposto, seja na facilidade que é para você pagar esse imposto sem ter que ter tanta gente para apurar, né, o que se deve, o que se não deve. Mas eu acho que isso passa necessariamente por uma grande reforma também trabalhista, né? Porque hoje a gente tem o empreendedor, quando ele contrata, existe uma reclamação de ambos os lados, né? O empregado muitas vezes ele reclama que ganha pouco, mas ele não sabe o quanto que custa de fato, né? O salário que é pago para ele é só uma ponta. E o empregador tem muito custo e nesse meio a única pessoa que ganha é o governo, que arrecada, e se tivesse pelo menos gastando bem, ok, mas ele, na maioria das vezes, ele gasta mal. E aí fica nessa essa briga. Você acha que ah, a questão trabalhista é o principal entrave para diminuir o custo do Brasil, ou você acha que tem outros pontos que. Eu acho que na questão trabalhista evoluímos bastante, naquela reforma ali do Temer, né, Uhum, melhorou muito. Eu acho que ainda tem que avançar em alguns pontos. Hoje, a reclamação trabalhista é uma exceção nas empresas, e sempre existe um ponto ou outro, é um ponto de vista, você tem uma equipe muito grande, você não consegue controlar tudo 100%. é, Mas eu acredito que o maior problema hoje está sendo em fabricação de direito, né. Por quê? Porque a pessoa, ele quer sair da empresa, aí ele não quer pedir para sair, porque ele perde direitos. E você não quer mandar ele embora, porque é uma despesa você mandar ele embora. Poxa, eu não quero que a pessoa vá embora, eu sou é. obrigada a demitir a pessoa, então ali tem um impasse. Dentro desse impasse, o que que acontece? Existe um acordo legal, mas quando você senta com o funcionário e fala para ele: "Ó, vou fazer um acordo com você", o funcionário não quer perder alguns direitos que o acordo faz ele perder. Porque quando a gente fala assim, você pega um funcionário que ganha bem, de supervisão, de gerência, é mais fácil você lidar, tratar com esses detalhes. Já um funcionário, De chão de chão de fábrica. fábrica, ele vai consultar um advogado. Só que o advogado tá visando o quê? Tá visando o interesse jurídico dele ali, né, os honorários, o que for. Aí ele começa a orientar o que a pessoa deve fazer para começar criar. Quando há esse tratado, quando começa, o que a gente nota? O funcionário já muda o comportamento. Ele já fica diferente, ele já fica querendo gravar as pessoas, ele virou outra pessoa, na Uhum. verdade. E às vezes nem ele não queria, já aconteceu o funcionário, sair, começar a criar problema comigo, e aí eu vou: "Não, vamos fazer o seu desligamento". E aí depois ele: "Poxa, eu não queria, mas eu fui orientado assim, assim, assado". Então essa fabricação de direitos eu acho que é um pouco complexa no Brasil ainda, mas nós já avançamos bastante já. E qual é a sua visão hoje sobre essa reforma tributária?
que a gente vai ter aí? O que você acha? Isso vai impactar vocês, a indústria como um todo? Ó, Antônio, eu acho que essa reforma tributária, ela é muito séria. Eu acho que os estados que não se preparar para ela, eles vão desindustrializar, porque se eles você pensa bem, vai ter uma regra do jogo. Aí, as empresas que estão no Mato Grosso, elas são incentivadas, certo? As Uhum, empresas que estão em Rondônia têm incentivo, a empresa que está no enfim, no nosso entorno, elas têm incentivos. Mas a partir do momento que cada estado tomar uma política não com expertise, com entendimento, não pensar nesses detalhes, o que vai acontecer? As pessoas vão acontecer igual aconteceu. Se a pessoa tem uma indústria que está levando para o Paraguai, ele vai fazer cálculo. Ele vai falar: não, então minha fábrica fica melhor no Mato Grosso do Sul, por exemplo. uhum. Então, isso é, eu acredito que é um risco e que os gestores que vão estar nessa decisão, eles têm que pensar na industrialização, senão vai passar por um momento difícil, porque tudo vai ser repaginado. O que as empresas vão fazer? Vão pegar seus contadores, vão fazer um estudo amplo sobre isso e ver para a empresa É onde vale mais a pena. onde vale mais a pena, principalmente essas empresas que estão em vários estados, não é? E recentemente eu estava lendo uma reportagem da BYD, né, que ah, pegou a antiga fábrica da Ford na Bahia, né, e vai passar a montar os carros aqui no Brasil. Ela não vai passar a fabricar, ela vai só montar, né. E aí eu estava lendo que até o pneu que vem da China, ele já vem com ar chinês, porque ele já vem cheio, né. Nem o ar daqui do Brasil vai ter, então ela só vai ser algo para montar aqui internamente e não vai fabricar nada aqui. E isso estava gerando até reclamação das outras montadoras, né. E aí isso traz uma questão que é assim, Rondônia não é um estado muito industrializado, né. A vocação de Rondônia, pelo menos até agora, você vê mais do agro, né, que acho que responde boa parte do PIB aqui de Rondônia, vem do agronegócio como um todo. Como é que você vê o desafio de industrialização aqui em Rondônia? Por que que a gente não tem mais indústria? Tem alguma coisa a ser feita, que possa ser feita? Antônio, eu acho que Rondônia tem que deixar um pouco de ser orgânico. Porque a pecuária aqui está grande, vai vir as fábricas de ração para cá. Então, isso, na minha opinião, é um crescimento orgânico, né? Uhum, Essas fábricas vão vir mesmo sem uma política. O pescado cresceu muito através do Ministério de Pescas, que começaram a fazer investimento, linha de crédito para pesca, aí teve a criação do tambaqui e criou um destaque. Então, eu acho que Rondônia vai ter que ter um plano de crescimento, vai ter muitos desafios. Porque, por exemplo, eu produzo lata em Rondônia, meu refrigerante de lata é todo fabricado em Rondônia, meus energéticos de lata. Eu sou a única indústria que produz lata em Rondônia. Brigo com as indústrias que produz lata no Mato Grosso, em Manaus, e eu sinto eu sinto um pouco essa guerra desigual, porque eu tenho toda a mão de obra produzindo aqui esse produto, eu tenho tudo aqui e eu vejo esses produtos vindo de fora com preço, essas questões muito competitivas. Então eu acredito que, né, dentro dessa reforma tributária, junto dessas oportunidades de Rondônia, eu acho que Rondônia vai ter uma oportunidade aí de criar um plano muito bem feito e o potencial que Rondônia tem. Antônio, Rondônia tem um potencial, as pessoas até podem eh eh, pensar um pouco diferente de mim ou discordar, uhum. mas esses dias eu encontrei uma pessoa que ele falou para mim que Rondônia estava trazendo banana da terra, se não me engano do estado do Goiás, de outro estado, banana da terra. Rondônia é grande, comprar banana de outro estado. Então, assim, olha a oportunidade que tem aí, não é verdade? É. Melancia, comprar melancia de outro estado. Então, assim, então tudo isso é oportunidade que se tem, só que tem que fazer o básico, né, Antônio, que é um projeto a longo prazo, E você vê isso, o governo pensando nesse sentido, você vê melhoras, já que você já passou por vários governos, né? Você acha que é uma preocupação a industrialização dos governos em si?
Eu acho, Antônio, que é um desafio tão grande que eu não sei se é questão de. É porque, como você tem que plantar muito, a colheita ela é muito a longo prazo, fica muito difícil e eles são muito ocupados, eles têm diversas demandas. Porque o estado de Rondônia, todo dia a empresa chegando, visitando, acompanhando, e o estado é muito grande, né? É. Ele é muito grande. Então, assim, eu vejo que as pessoas têm se preocupado com isso bastante. Eu vejo o Senai também pronto para poder apoiar essas empresas, esses projetos. E eu vejo assim, uma necessidade para também criar um plano para os pequenos negócios. Que nem eu te dei esses exemplos de plantar uma banana aqui, tem que ser irrigada. Como é que ensina esse sitiante, né, a fazer isso? Depois frita a banana, cria um chips para vender esses chips para fora. Eu vejo um potencial em Rondônia muito grande, diversos produtos, mas precisa de ser feito um dever de casa que não é fácil. E daqui 8 anos colher Essa plantação que foi essa feita. plantação. Agora, Clay, assim, eu lembro que em 2019, a gente foi um grupo daqui de 14 pessoas de Rondônia para o Vale do Silício, numa missão, né, de inovação e tecnologia. E na volta, a gente conseguiu trazer 2 pessoas do Vale do Silício, que eram 2 brasileiros que moravam lá, que empreendem lá, aqui para Rondônia, para eles fazerem algumas palestras, né, falando sobre essa questão do Vale do Silício, por que que eles são tão avançados, como é que eles são berço de inovação do mundo. E eu lembro que eu falei com uma pessoa, que foi o Fábio, assim: "Fábio, aqui em Rondônia tem muitas oportunidades". Por quê? Porque territorialmente Rondônia é basicamente do tamanho do estado de São Paulo. E a população não chega a 2 milhões de habitantes, ou seja, é a população de Grande Campinas, né. Então aqui, automaticamente, ele tinha uma startup, voltada para o agronegócio. Aqui acho que tem muita oportunidade para você vir aqui, no mínimo, conhecer e ver o que a gente oferece. Mas eu vejo que existe uma preocupação, como você também já falou aqui, muito forte no agro. E eu lembro que recentemente eu estava conversando com o Oscar da Blindex, que você conhece, né? E ele me falou que eles estão montando uma indústria aqui de 250.000 metros quadrados, num terreno de 250.000 metros quadrados, que ele vai fazer produtos aqui e exportar para fora, né. É basicamente o caminho inverso, né. Mas então você vê que existem aqui pessoas que têm uma visão e que acreditam no estado, mas eu vejo que talvez o governo ainda não esteja investindo tanto nessa parte de industrialização, porque ok, você trabalha com agro, né? Então você tem plantação de soja, mas quantas pessoas você emprega hoje numa plantação de soja? Porque hoje basicamente tudo é automatizado, as colheitadeiras e outros equipamentos que são utilizados já são operados muitas vezes remotamente, agora por inteligência artificial, então cada vez menos pessoas. Então existe esse desafio de gerar mais empregos aqui, que uma indústria gera muito mais emprego, né? Direto e indireto, como você mesmo falou, e o agro ele não gera tanto, né? Pelo menos essa parte que eu vejo de soja que está crescendo muito aqui, né? Ele não vai empregar tanta gente. Então, o governo teria que se movimentar para dar alguns benefícios para as indústrias virem para cá, porque senão a gente vai ficar eternamente refém disso, né, do agro, né. Só que o agro chega num ponto também que ele produz aqui, é tudo escoado, né, seja por barco ou seja por caminhão, e cadê a riqueza que é gerada, né? Não fica aqui, né. O que que você acha que a gente pode fazer de diferente para mudar esse cenário? Então, eu acredito, Antônio, muito nessa questão da produtividade dos sítios, dessas terras pequenas, melhorar, que nem eu te falei, eu Sim, dei um exemplo da ma profissionalizar mais, né? profissionalizar mais. É é complexo, não é um trabalho fácil. O estado, que nem eu falei, é muito grande e ele requer, como requer fazer o plano, o projeto, o início, porque as empresas grandes, você pega esse exemplo que você deu, dessa empresa de vidro, era um sucesso. Rondônia É. comprava vidro de fora, né, era uma competitividade, eles entraram, começaram a crescer, fizeram um bom produto e ganharam espaço, agora estão já crescendo para
Para outros para estados. outro, outros estados, já para exportar, que nem você falou. Esse é um exemplo de uma empresa muito grande. Agora, e aquela empresa que vai começar pequena e ela precisa de crescer, ela precisa desenvolver um produto, como é que ela faz? É, como é que é o início do empreendedorismo? Como que a gente conscientiza os jovens nas escolas a empreender? Como é que a gente deixa os nossos professores empreendedores, né? Hum. Porque com certeza hoje um aluno que está numa escola pública hoje, amanhã ele vai ser um empreendedor. Ou E, não, né, é isso, hã? ou não, Ou não, mas com mas certeza ele não vai vai ter o ser empreendedor. não porque ele não queira, né, mas porque ele não foi ensinado para isso, né. Eu vejo que hoje, assim, não existe em muitas das escolas, principalmente nas públicas, preocupação em algumas matérias que seriam extremamente importantes. Um exemplo, empreendedorismo, ele deveria estar no ensino médio em todos os anos. Matérias de empreendedorismo, matérias sobre, eh, tecnologia, programação, porque isso é que vai fazer com que a gente possa desenvolver novos negócios que comecem pequenos e que vão se tornando, negócios médios e grandes ao longo do tempo, porque tem capacidade de escala. Mas você não vê esse movimento nas escolas, né, porque você não forma a base. E aquilo ali você tem que formar ali, e eu vejo que tem muitos jovens que têm muito potencial e que não é explorado, principalmente o jovem de escola pública, né, que ele não ele não sabe o que que ele pode fazer, muitas das vezes eles são alunos talentosos, bons alunos, apesar de estarem, estudando em escola pública, né, e não tem um incentivo, né, e É, uma preparação para isso. eu tenho um pouco conhecimento sobre as matérias das escolas públicas aqui em Uhum. Rondônia, eu tenho um pouco conhecimento, mas eu tenho certeza que os professores, eles gostariam de transmitir algo para os alunos para deixar eles, pelo menos, atentos para esses temas, né. Sim. Mas o IFRO, ele tem, eu vi alguns conteúdos do IFRO realmente bem inovadores. Eu acho que o IFRO vai ser um bom plantio que vai dar boas colheitas, né, Sim. o ensino do IFRO. Por isso que esse projeto de industrialização, Antônio, ele é um pouco complexo, mas ele requer fazer uma base realmente muito bem feita, porque assim, Manaus compra muita coisa de fora. Então a gente poderia vender muito para Manaus. Se A gente po tivesse fabricando aqui, Se né. tivesse fabricando, a gente poderia vender muito, muitos produtos para Bolívia, né, o Peru, e principalmente dentro do nosso potencial, da agroindústria, né. Eh, fazer essa roda. Ela começa com muito esforço, mas em compensação lá na frente, como você falou, vai Tem deixar muito retorno, né. riquezas, vai dar bastante retorno, principalmente a divisão de renda, né, porque se você cria, 100, 200 empresas médias e pequenas, ela tem uma divisão de renda do que uma única grande, É. bem grande. Então eu acho que Rondônia tem um potencial grande para isso. E eu lembro que, um exemplo, quando eu cheguei aqui em 2009, eh, a própria usina aqui, ela tinha um programa, se eu não me engano era Acreditar, que era um programa de formação que eles fizeram parceria com o Senai, justamente para formar mão de obra que as usinas estavam começando a produzir aqui e não tinha mão de obra suficiente na cidade, qualificada para trabalhar num negócio complexo que é uma usina hidrelétrica, né. E eles formaram muita gente. O caminho talvez seja esse, dessas parcerias para que desenvolva, né, a mão de obra, porque hoje também a as empresas muitas vezes elas têm vagas que elas não conseguem ser preenchidas, porque falta a mão de obra qualificada, né. Antônio, e você vê, esses dias saiu um número que alguns estados cresceram, Santa Catarina foi um destaque, né, É. e Rondônia diminuiu o número de habitantes. E isso aconteceu em diversos estados, não foi só uma particularidade de Rondônia não, em diversos estados. Então assim, é uma mão de obra que está indo para fora, né, e eu não sei se essa mão de obra está indo para fora, se é qualificada ou não. Eu não tenho esses dados. Provável que seja mais qualificada, né, porque senão o Então, mas cara isso aí é uma preocupação a é, mais, porque aí você precisa de um profissional aqui, e aí esse e você não vai profissional conseguir achar. e você não vai conseguir achar. Eu tive uma profissional que trabalhava conosco, recursos humanos, excelente, profissional, foi para o Mato Grosso. Então, assim, então talvez é uma realidade momentânea, mas
Sem mão de obra fica muito complicado crescer, né? É. Sem mão de obra qualificada. E talvez esse seja o grande desafio das indústrias, né? Conseguir qualificar as pessoas aqui para que elas também possam ser aproveitadas, né? Porque hoje em dia a automatização ela é muito grande, né? Em qualquer indústria, a automatização ela corta muitos postos de trabalho porque uma máquina eh, substitui muita gente. Eu estava vendo um vídeo da Amazon semana passada que um dos gargalos da própria Amazon era fazer a seleção dos produtos no centro de distribuição dela e enviar para as pessoas. Então você tinha muitos colaboradores que ainda faziam isso de forma manual, apesar da Amazon ter mais de 75 mil robôs funcionando em todos os centros de distribuição, mas hoje eles já estão com robôs que conseguem pegar os itens aonde estão, identificar, pegar e colocar nas esteiras e o processo ser totalmente automatizado, né? Isso vai fazer com que muitas pessoas percam, né, a oportunidade de trabalho. Como é que está hoje o grau de automatização na Didio? A gente avançou bastante, Antônio, mas ainda nós temos um projeto ainda, dentro daquele projeto que eu te falei de 5 anos, né, a gente tá a gente dentro desse plano, a gente vai automatizar bastante processos, a gente vai precisar sim das pessoas, principalmente para operar esses equipamentos, essa Automatização? essa dinâmica, né. Uhum. E o bom é que a gente já consegue usar próprios colaboradores nossos hoje que estão estudando. Então, por exemplo, o nosso engenheiro hoje na empresa, nosso engenheiro elétrico, ele é uma pessoa que entrou na empresa, não era engenheiro elétrico, começou a estudar, fez engenharia, e hoje ele já cuida dessa parte elétrica para nós. E nisso, em diversos setores da nossa empresa. Então a gente vai conseguir fazer com que essa mão de obra se qualifique para poder nos ajudar junto a construir esse projeto. Eles estão fazendo parte, Antônio, de todo esse passo a passo, desde a da ideia até como vai ser feito e depois na execução disso. E uma grande vantagem, né, são pessoas que já conhecem a cultura, já conhecem da empresa, né, ela não é uma nova pessoa que chega, que ainda não está ambientada, né. É um processo que é muito comum em algumas empresas, né, a Ambev é uma delas que a pessoa entra lá como trainee, muitos dos diretores, né, dos presidentes, eles começaram como trainee lá embaixo na Ambev e foram crescendo nas empresas do grupo, né, e chegaram em altas posições, né, nos cargos mais altos. Então eu acho que isso é uma coisa que vocês fazem muito bem. E aí, Clay, para a gente terminar essa nossa conversa, imagina um empreendedor pequeno, né, que está vendo a gente, que vê inúmeros desafios. O que você pode falar para ele? Dar uma dica, dar um conselho para ele. O que eles deveriam fazer? Existe, hoje, o que a gente podemos dizer que é o passo a passo. Uhum. Então ele tem que pensar no 360 graus, ele tem que pensar o que é o público dele, ele tem que achar um serviço ou um produto para que o público dele se agrade. E ele tem que ter bastante disciplina, Tony, que eu cada vez mais eu já vi que a disciplina ela não você não tem como flexibilizar ela. Então ele não tem como, fazer as coisas sem saber quanto ele vai gastar, sem saber o tempo que ele vai levar, sem saber o capital de giro dele, como é que ele vai construir esse capital de giro. Ele começa, vou dar um exemplo, você vai empreender um espetinho, por exemplo, Sim. né, então você tem que saber quantos espetinhos você vai fazer no dia, e você vai ter que calcular isso no mês, fazer uma meta um pouco para o mês que vem. Então, eu vendi média de 100 espetinho dia. Então, mês que vem eu vou vender 120 espetinho dia. E essa disciplina de saber dividir um pouco essas tarefas, né? Porque às vezes ele vai acordar de manhã, ele vai espetar os espetinhos dele e ele à noite às vezes já está cansado para atender o cliente dele. Isso é difícil, mas ele tem que enxergar isso 360 graus. Saber também trazer a família para o negócio, ensinar o filho, como tá ali junto com ele para ajudar ele, o stakeholder, né, divulgar, né, mandar para os amigos, ligar para os amigos. E cada vez se especializar mais, né, Clay? Ele tem que Isso. estudar, né? Eu acho que falta muito isso
os empreendedores no Brasil, né? Muitas vezes você pega um empreendedor que ele é muito bom comercial, é aquele cara que tem uma boa lábia, mas quando ele começa a empreender e começa a crescer, ele tem que conhecer de tudo, né? Desde a parte de vendas, que é muito importante, mas também a parte de compras, de gestão, né? A parte de finanças, porque assim, tudo isso impacta, né? Tudo impacta. Antônio, eu já tenho uma política que já tem uns anos que eu adoto comigo, que é o seguinte: quando um amigo meu, um conhecido, inaugura um empreendimento e eu vou lá, eu não faço nenhum comentário. Eu não faço nenhum comentário. Aí, vou inaugurar isso, um restaurante. Eu vou lá, janto, prestigio, dou apoio. E é tanta gente dando dica para eles: você devia ter isso no cardápio, você devia ter aquilo. Eu fico quieto, Sim. eu fico quieto. E o que tem acontecido de interessante? Dali um tempo depois, a pessoa me liga e fala: "Ei, você teve lá, o que você achou?" Eu falo: você quer Opinião sincera. eu nem levo muito pro lado sincero. Você quer algo assim para poder construir ou só um feedback sobre o sabor da comida, tal, Sim. para mim poder entender?" Aí ele fala: "Não, que eu quero sobre um negócio." Eu falei: "Então vamos marcar uma hora, um horário, eu vou sentar com você meia hora, nós vamos conversar um pouco." Nessa meia hora, Antônio, eu entendo o time que ele tá, porque assim, nossa vida, eh, você ser maduro, isso não tá ligado à idade. Tem pessoas com 50 anos que não amadureceu ainda. E você já às vezes pega um jovem de 20 anos muito maduro. E o empreendedorismo, ele requer um amadurecimento muito grande. Você tem que ter muita humildade, estudar bastante, tem que ir no Sebrae pegar dicas, é questão de livro, tem que ir no Senac, tem que ir no Senar. Você requer uma humildade. E às vezes você monta um negócio, o negócio começa a crescer. Saber crescer é mais difícil do que crescer. Saber Exatamente. crescer certo. Então eu acho que o empreendedorismo, que nem você perguntou: "Clay, qual é a sua maior dica?" Você tem que amadurecer. Primeiro na humildade, segundo entender que o seu Antônio, quando eu vou fazer um produto, eu vou fazer para vender para os outros. Como é que eu vou fazer uma coisa que eu gosto? Entendeu? A gente tem que ter, esse humildade, esse Sim. Antônio, eu gosto muito de um prato, de um tambaqui com bacon. É muito bom, Antônio. Poxa, eu vou te vender, você que tem que aprovar se você gosta do tambaqui com bacon, É. né. Então esse amadurecimento do empreendedor, ele tem que antecipar isso, não pode dar murro em ponto de faca. Então se eu coloquei no meu cardápio tambaqui com bacon Será que e as pessoas vão gostar? É. vendeu pouco, eu tenho que tirar isso do meu cardápio já no mês seguinte. E isso que você falou vai muito em direção a um livro que eu li do um dos fundadores do Waze, Yuri Levine, e ele lançou o livro que ele fala assim: "Apaixone-se pelo problema e não pela solução", né. E o empreendedor tem muito disso, né, que o empreendedor ele trata aquele negócio que ele criou como a menina dos olhos dele, né, ele se apaixona: "Não, isso aqui é muito bom", como você falou, tambaqui com bacon. Tudo bem, pode ser bom para ele, né, para o paladar dele, mas e as outras pessoas, né, como é que elas estão, né, elas Não, também gostam disso? e as pessoas, o número de pessoas que vai aprovar para que vendendo aquilo vai me dar um lucro que vai valer a pena para o meu negócio. Então é essa visão 360 graus, né, a pessoa tem que pensar nela. E nunca parar de estudar, né, Clay? É realmente. Porque se hoje você E parar de hoje, estudar, você fica parado no tempo e você vai Antônio, quando eu comecei, né, no empreendedorismo, a gente fazia orçamento pelo fax. E você não tinha tinha uma internet boa, mas você não tinha, tantos conteúdo que nem hoje, é. tem hoje. Então por isso quando você fala estudar, tá tão fácil estudar. Tá tão fácil, hoje você tem cursos, N informação, que hoje você consegue ter uma decisão mais amparada em algo, É. né. E a quantidade de informação que você tem hoje é tão absurdamente grande, né, e a última estatística que eu vi do YouTube, e com certeza esse número já deve ter aumentado, por hora, né, a quantidade de vídeos que são, que são enviados para o YouTube são mais de 500.000 horas a cada hora, né. Nossa, Então assim, hoje a maior universidade do mundo não é MIT nem Harvard, é o YouTube, porque tudo você tem lá. Ah, mas, eu no YouTube não tem aquele curso que eu preciso, que aprofunde mais.
Mas então tudo bem, você vai para outras plataformas que você paga R$ 24,90, você tem um curso lá que fica disponível de forma vitalícia e que você vai aprender, né, a Udemy é uma delas. E você consegue hoje, basicamente, a qualquer valor, desde o mais barato até os mais caros, você consegue conteúdo que você pode desenvolver, né. Então hoje não é mais a desculpa para as pessoas: "Ah, eu não tenho dinheiro", né, Não, para se especializar, né. hoje tem muitas, a quantidade de informação hoje para que você consiga fazer um projeto bem feito. Então é que nem eu te dei o exemplo do espetinho hoje. Você acha, vai ter vídeo lá, É. você gasta 100 Explicando gramas como de faz. carne É, por espetinho, não é é. verdade? É. Aí já existe um outro ensinando você a usar uma espetadeira que você faz não sei quantos espetinhos De por uma única vez, vez, de é. uma única vez. Né? Já tem outro ensinando você como administrar financeiramente isso. Já tem outra a embalagem desse produto. Então, que nem eu diz, que nem eu falo. Existe muito conteúdo e a pessoa tem que pesquisar. Não adianta. É. Para fazer um Clay, diferencial no mercado. eu gostei muito dessa tua vinda aqui, queria te agradecer, por esse tempo que você, abriu na sua agenda para falar com a gente, eu acho que foi muito produtivo. Eu acho que, para o empreendedor que está pensando ou que já está no negócio, eu acho que ajuda muito, porque quando ele escuta uma história de pessoas que foram bem-sucedidas, que cresceram, pelo menos eu vejo por mim, eu acho que serve como inspiração. Eu fiquei ainda mais admirado pela Didio, pela Kayariga, assim, as pessoas sérias que eu sei que tem lá. E, queria te agradecer mais uma vez e convidar para outras vezes você vir aqui também, falar mais um pouquinho, né, ensinar um pouquinho mais para as pessoas que, foi muito proveitoso. Quero agradecer, Antônio, dizer que estou muito feliz, estou se sentindo em casa aqui. Você já sabe, eu já te conheço há bastante tempo. Você, em termos de. Você sempre está um passo à frente. Você é um empreendedor excelente para a nossa cidade. Trouxe curso de robótica para as crianças. Você vê, isso é uma questão de inovação fantástico. E eu, eu estive aqui, fiquei muito feliz, fui muito bem recebido aqui pela sua equipe. Estão todos de parabéns. E aqui nessa sua escola aqui, eu convido as pessoas a virem conhecer aqui essa estrutura da Rap, que é uma empresa mundial, que você é um dos sócios dessa empresa, e te falar assim, fantástico, parabéns aí, e também te parabenizar por você ser um empreendedor de sucesso que você é. Obrigado, isso aí, mas é fruto do meio que a gente vive, né, que eu costumo falar, Porto Velho tem muita gente boa. E assim, muitas pessoas que estão fora da região norte, elas não conhecem a história de Rondônia. Primeiro que ele já confunde Rondônia com Roraima, né. Então assim, mas tem tanta gente boa aqui, Clay, que às vezes a gente não dá o real valor às pessoas aqui, né. Eu conheci tantas pessoas, assim, que eu admiro no longo da nossa trajetória. Você: "Poxa, acho que aqui não fica devendo nada para ninguém", assim, porque, claro, a população aqui é muito menor, mas, assim, as pessoas que são boas, que são dedicadas aqui, elas podem estar aqui ou qualquer lugar do Brasil ou até mesmo do mundo, porque elas são pessoas diferenciadas, né. Então é isso que a gente precisa também valorizar o que a gente tem aqui, né, internamente, que tem muita gente boa aqui. Justamente. Eu já, assim, como eu sou criado em Rondônia, então para mim eu já não fico, entrando nessa de defender. A Uhum. pessoa fala mal de Rondônia, eu fico chateado É. com a pessoa, mas cresceu muito Rondônia, né, evoluiu bastante, globalizou muito. Tem as queixas, tem a dificuldade, mas Todo lugar tem, né. todo lugar no Brasil tem um problema. Todo lugar tem uma qualidade e um defeito. É. Clay, obrigada, meu amigo, e, eh, espero recebê-lo aqui em outras oportunidades, Estamos à disposição. para a gente aprender ainda mais um pouco. Tá joia, obrigado, Obrigado, Antônio. meu amigo. Um abraço, Um viu. abraço. Bom, pessoal, estamos aí finalizando agora com o Clay, essa aula que a gente teve de empreendedorismo, e tenho certeza que vai ser muito proveitoso para as pessoas poderem, aprender e se desenvolver um pouco mais. Até a próxima, fiquem com Deus.